E hoje o assunto está maravilhoso: desemprego, adaptação e decepção na transição de carreira. Vem aprender agora como evitar isso. Eu sou Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Vou falar sobre esse assunto maravilhoso, porque as pessoas morrem de medo de ficar desempregadas, de se decepcionar, de não conseguir se adaptar à nova realidade. Então, vem aqui aprender como evitar tudo isso. E se você conhece alguém, uma amiga, uma colega de trabalho, qualquer pessoa que também tem esse medo, encaminhe esse vídeo agora para elas, que eu tenho certeza absoluta que vai auxiliar muito. Ó, qualquer mudança é difícil quando a gente decide trocar de área, devido a diversos fatores, até mesmo dentro do mesmo emprego, que você quer trocar de área dentro da mesma empresa que você trabalha. Sempre, sempre. Pensa cá comigo. Qualquer ser humano evita a mudança, porque a mudança é sair da área de conforto, é ir para o desconforto. E ó, a transição é o que antecede a mudança. Ó, a transição é o que antecede a mudança. Onde você está hoje, aonde você quer estar. Isso aqui no meio, ó, chama transição. Quer dizer que você ainda não saiu de onde você está e ainda não chegou onde você está. Você está aí no meio. Às vezes você até já deixou aquilo que você não quer mais e está aqui no meio, caminhando para aquilo que você quer. Isso é que é a transição. A transição nada mais é, criatura, do que a preparação para o novo. Pensa cá comigo. É uma oportunidade para você evoluir profissionalmente. Para você buscar capacitação, especialização, e aí, consequentemente, vão vir as novas oportunidades. A partir do momento que você se capacita, se especializa muito mais, é consequência aparecer as novas oportunidades. Então, assim, não precisa ficar aí morrendo de medo, achando que nada vai acontecer. Por quê? A partir do momento que você está se capacitando, especializando, você conhece outras pessoas que estão naquele lugar que você gostaria de estar. E essa conexão, com certeza, vai gerar aí as novas possibilidades na sua carreira profissional. Quando a gente começa a trabalhar, a gente firma algumas metas, né? Normalmente, alguns objetivos. Só que nem sempre os caminhos que a gente vai seguindo, eles vão se alinhando a elas. É muito comum, inclusive uma aluna minha dessa semana me falou, minha profissão eu escolhi porque foi acontecendo, fui fazendo esse curso, porque era o mesmo curso do meu irmão, e aí foram aparecendo as oportunidades. Não fui eu que escolhi. Só que, quando a gente está nesse caminho atrás das nossas oportunidades, é normal você sentir aquele desconforto. E também é normal você não ter motivação. Você fala, nossa, muito difícil isso aqui. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu saí do financeiro, estava 13 anos no financeiro, já numa posição confortável. E eu resolvi mudar para o RH. Demorei 2 anos para conseguir isso. E lá no meio eu falava, poxa, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Todas as mudanças, grandes mudanças que eu fiz na minha vida profissional, teve um momento lá no meio que eu pensei assim, poxa, eu acho que isso aqui não é para mim, não está dando certo. E eu me senti assim um pouco desmotivada. É normal você ter essa falta de motivação em algum momento. O que você não pode é ficar o tempo todo desmotivado e achar que não vai dar certo. Mesmo estando nesse momento de falta de motivação, o ideal é o quê? Você continuar caminhando o caminho.
Ó, vou falar de novo. Quando você se sentir desmotivado, continue caminhando o caminho. Ó, por que que acontece nessa desmotivação aí? Pode ser que é um mercado que você está querendo ir, que está vendo que está em decadência, ou pode ser que você esteja com problemas pessoais. A transição de carreira pode ser, pode ser a sua chance de buscar satisfação, encontrar algo novo. Sabe aquela força que você sentia quando você estava buscando lá o teu primeiro emprego? Quando você estava querendo essa posição que você quer hoje? Em algum momento, você sentiu essa força. E para fazer a transição de carreira, é a mesma coisa. Você vai utilizar essa força que eu tenho certeza absoluta que está aí dentro de você. É normal surgirem esses medos que eu falei no início da aula. O medo de ficar desempregado, o medo de se adaptar, o medo de se decepcionar. E aí vem, né, aquelas perguntinhas assim: ai, será que eu vou me adaptar a essa profissão que eu tô querendo? E se eu não me adaptar? E se eu ficar desempregada? E se nessa mudança eu não der conta? Ah, será que eu vou me decepcionar? Hoje, o assunto é só sobre isso. Afinal, eu já passei por isso na minha transição de carreira, já passei por isso várias vezes na minha vida, e eu também morria de medo de não conseguir. Eu morria de medo de me decepcionar. Ó, a primeira faculdade que eu fiz foi de economia. Nossa, eu imaginava que aquilo ali, na minha cabeça, por falta de conhecimento, eu acreditava que a faculdade de economia eu ia lidar mais com números, fazer conta. Decepção total quando eu entrei, né? Só a parte de história, o tanto de leitura, Jesus amado, foi muita decepção. E aí, quando eu pensei em mudar para administração, eu tinha aquele medo, nossa, será que eu vou me decepcionar de novo? Será que eu deixo aqui essa faculdade que eu já fiz um ano, faculdade pública, federal, para ir atrás de uma coisa nova? Será? Será que isso vai dar certo? Eu também tinha medo. Tem 3 momentos que demonstram que é a hora de você considerar, assim, na sua carreira uma mudança. Tem 3. Primeiro, o desconforto em relação a qualquer fator profissional. Esse é um sinal. Esse é um sinal que você pode estar no momento de fazer uma transição de carreira. Segundo, passando do entusiasmo pelo desconforto em relação a qualquer fator profissional aí, qualquer mudança. Se você percebe esse desconforto o tempo inteiro, pode ser que esteja no momento de considerar uma transição de carreira. Se você tem vontade de romper com o velho, não aguento mais esse trabalho, estou cansada, de saco cheio, exausta, eu já acordo sem vontade de trabalhar. Provavelmente está na hora de você fazer uma mudança de carreira. E essa mudança não necessariamente precisa ser uma transição de carreira. Pode ser apenas uma mudança, ou de local, ou de forma de trabalhar, porque tem diversas maneiras de você identificar o que está errado e fazer a mudança. Não necessariamente precisa ser uma transição de carreira. Entenda, para você fazer uma transição de carreira, você vai ter que refletir muito e ir atrás de autoconhecimento. Para quê? Para que você faça essa mudança com segurança. Isso também vai te ajudar a diminuir aí todas essas inseguranças e dúvidas que ficam batendo na sua cabeça. Ah, Alessandra, como fazer isso? Vou te explicar, calma, vou te explicar. Vamos falar cada um deles primeiro.
Primeiro, vamos falar sobre esse medo do desemprego. Quando você pede demissão para trabalhar numa nova área, sem se planejar e sem nenhum emprego à vista, pode ser, pode ter que tenha razão esse medo aí. O desemprego, ele pode ser temporário. Ele pode durar apenas um espaço de tempo. Normalmente, ele acontece quando uma pessoa sai de um emprego e vai buscar outro. Ninguém fica desempregado. Eu nunca vi uma pessoa que ficou desempregada a vida inteira. Algumas demoram um pouco mais, outras um pouco menos para arrumar emprego, mas eu nunca, tenho 47 anos. Tenho aí 30 anos, mais de 30 anos de atividade profissional, porque eu comecei a trabalhar com 14. Eu nunca vi, comecei a trabalhar com os 14, nunca fiquei muito tempo desempregada. O que eu fiquei? Só um espaço entre um trabalho e outro. Isso aconteceu. Então, não precisa ficar com esse medo absurdo de ficar desempregado a vida inteira. Eu nunca vi isso. Só que, no momento que você decidiu fazer uma transição de carreira, o que você tem que fazer? Se planejar. Para onde você vai mudar? Qual empresa? Consigo procurar outro emprego? Consigo fazer a minha transição de carreira ainda estando empregada? Se sim, maravilha. Se não, o que é que você precisa? Porque assim, as pessoas têm medo do desemprego, não é de ficar sem trabalhar, elas têm medo de não ter grana para pagar as suas contas. Então, o medo, na realidade, é o medo de não conseguir pagar as contas. Para isso, é só você se planejar. Tem uma reserva de emergência, no mínimo 6 meses, o ideal é 8, para você fazer uma transição de carreira. Se você tiver uma reserva de emergência de 1 ano, cara, eu vou te falar que você está à frente da maioria das pessoas. Vem cá comigo. O desemprego é o tempo para você sair de um emprego e encontrar o outro. E o medo real que está batendo aí dentro de você não é do desemprego. O medo real é de não ter como honrar seus compromissos do dia a dia. Não é verdade? Escreva aí para mim embaixo do vídeo se isso é verdade ou não. Agora vamos falar sobre outra coisa, sobre adaptação, que também é um ponto que fica batendo na cabeça das pessoas. É normal existir essa insegurança sobre, tenho medo de não me adaptar. Por quê? É uma coisa nova. Você vai para um lugar novo, para uma atividade nova, é normal. 100% das pessoas sentem insegurança e medo. Algumas têm um pensamento muito positivo. Eu vou me adaptar rápido, vai ser fácil, tudo mais. Só que o ideal é que você seja realista e se prepare para o que vai acontecer. Quando a gente fala de gestão de carreira, tem um americano que desenvolveu um trabalho sobre esse tema e ele definiu 4 dimensões para tratar essa questão, chamando de adaptabilidade de carreira. Vou falar para vocês quais são. A primeira delas é consideração ou preocupação com a carreira, diz respeito ao quanto a pessoa se preocupa com o futuro, pensa e planeja o seu projeto pessoal, analisando não apenas o curto prazo. Revela a capacidade que a pessoa tem de pensar estrategicamente o projeto de vida. Se você ainda não fez o seu projeto de vida, você precisa fazer. Por quê? O lado profissional é uma etapa. É uma etapa dentro do seu plano de vida. O plano de vida é algo muito maior. A segunda dimensão chama-se controle. A primeira é a consideração ou preocupação com a carreira. A segunda
chama-se controle. É o quanto a pessoa considera que a carreira é de sua responsabilidade, que ele é o protagonista na condução da sua vida profissional. É sobre a pessoa fazer a gestão indelegável, não colocar na mão de outra pessoa a carreira. Eu acho isso maravilhoso. É quem tem consciência que no mundo do trabalho, no mundo empresarial, existe a competição e que ela é muito acirrada e o responsável é a própria pessoa. Não tem o plano da empresa, é o meu plano de carreira. O plano é do indivíduo. Sabe essas pessoas que falam, essa empresa aqui não tem plano de carreira? Cara, eu acho isso triste. É essa palavra que eu acho. Porque a pessoa joga para a empresa o plano da vida dela. Normalmente, uma pessoa de sucesso profissional, ela é a dona do teu plano de carreira. Ela reflete sobre o que quer, sobre o não quer, faz o planejamento de como alcançar o futuro profissional. É isso. Acho maravilhoso, espetacular quando eu vejo um profissional dessa forma. São 3 pontos que eu estou falando que são os principais. A preocupação com a carreira. A segunda dimensão é a pessoa acreditar que ela tem o controle da vida profissional. Agora, a terceira é a curiosidade. Essa dimensão fala quando o profissional tem a capacidade de explorar algo novo, de ir atrás, buscar se desenvolver. Trata daquele comportamento ativo de ir atrás, de pesquisar sobre o ambiente, como é essa carreira, quem são as pessoas de sucesso, quem não são, o que elas falam de bom, o que tem de ruim nessa carreira que eu estou querendo entrar. É aquela pessoa que ela questiona, ela reflete sobre o futuro, sobre o contexto profissional. E aí a última dimensão do Mark, nesse trabalho que ele desenvolveu maravilhoso, é a confiança. Imagina um profissional com essas 4 dimensões, hein? Confiança é o profissional ter autoconfiança, ter um senso ali de autoeficácia, sou eu que tenho que ir atrás, sou eu que vou conseguir. É a antecipação do sucesso, eu vou demorar, vai ser sofrido, mas eu vou conseguir. Eu vou enfrentar qualquer obstáculo que aparecer para eu conseguir aquela carreira que eu tanto desejo. É a capacidade de você manter as suas aspirações, seus objetivos, aquilo que você deseja em meio a qualquer problema, em meio a qualquer dificuldade, qualquer barreira que aconteça. Ele chama essa teoria dos 4 Cs. Se você olhar a grandeza dessas 4 dimensões, se você profissionalmente tiver essas 4 dimensões desenvolvidas, que é ter a preocupação com a carreira, ter a clareza que o controle da sua carreira é seu, é você que planeja, é você que define. Ter a curiosidade para ir atrás, buscar conhecimento, aprender. E o 4, aquela confiança inabalável de que pode demorar o tempo que for, mas você vai conseguir a carreira dos seus sonhos. Duvido alguém te parar. Sabe quem não consegue a carreira que merece? Sabe quem? Aquela pessoa que para, aquela pessoa que desiste. Se você sonha em ter uma determinada carreira, um determinado sucesso profissional e você não desiste, não tem como. Não tem como isso não acontecer. E essas 4 dimensões é que medem o quanto você é adaptável na sua carreira. Por quê?
Se você se preocupa com ela, você já vai fazer um planejamento. Se você sabe que é você o responsável, você é o protagonista da sua carreira, você vai buscar dia após dia dar um passinho rumo a essa carreira que você quer. E você não vai parar. Se você tem curiosidade para ir atrás, você vai buscar qualquer conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ninguém pode roubar de você. E se você tiver essa confiança, tenho certeza absoluta que você não vai parar, independente da barreira, independente da dificuldade que apareça na sua frente, você vai continuar caminhando o seu caminho. Isso é adaptação. Muitas vezes a gente pensa que adaptação é criatividade, não, não é. A adaptação é mais simples, não precisa de você imaginar aquela coisa de outro mundo. Imagina essas 4 dimensões. Vamos falar agora sobre a decepção. Se você tem medo de se decepcionar com um novo emprego, dificilmente você vai alcançar o que você deseja profissionalmente. Sabe? Pense assim, você tem que estar decepcionado com uma dor tão grande no teu trabalho atual, porque essa dor vai, quando ela for maior do que o medo da mudança, do que o medo de se decepcionar, você vai atrás. Tenho certeza absoluta. A gente só faz a mudança por 2 meios, pelo amor ou pela dor. Pelo amor, dificilmente você vai mudar de trabalho só pelo amor. Agora, pela dor, a dor de estar num ambiente que você não gosta, a dor de estar num trabalho que você não quer, quando ela for tão grande, que ultrapasse o medo da mudança, você vai atrás dessa sua nova carreira. Tenho certeza absoluta. Quando você não tiver aquela motivação para levantar da cama todos os dias, quando você acordar e falar, Deus me livre, tem que trabalhar hoje, você vai chegar a um momento que vai ter que tomar uma decisão. Só que essa decisão só vai vir quando o desconforto de continuar aonde você está for maior. Aí você vai conseguir fazer essa mudança de vida profissional. Para isso, ó, para você superar esse medo aí de se decepcionar, o que que você tem que fazer? Tem um passo a passo aqui. Vou falar 6 coisas. Primeiro, converse com uma pessoa, líder na área que você está querendo ir. Essa é uma excelente forma de você saber se você vai se decepcionar ou não. Converse com um líder de outra área, com alguém que já faz esse papel que você quer fazer. A ideia não é ir buscar a insatisfação, é buscar o que é bom e o que não é bom dessa área que você está querendo ir. Busque informações para você descobrir quais são os pontos favoráveis e os que não são favoráveis para a sua mudança profissional. Vá atrás de conhecimento. 2, tente encontrar os pontos positivos. É importante você saber quais são os pontos positivos desse novo emprego. Ah, você vai estar mais perto de casa. Os colegas desse lugar são agradáveis. Você tem mais flexibilidade de horário. Ah, a remuneração é mais alta do que a que você tem atualmente. Faça um esforço e descubra as vantagens dessa teu novo emprego ou a tua nova carreira, mesmo que aparentemente não existam. Vale a pena você tentar, se você está muito insatisfeito aí onde você está. Terceiro ponto, alinhe as suas expectativas com o que é oferecido. Converse com os gestores dessa nova empresa, desse novo lugar. Converse, às vezes, com as pessoas do RH, para fazer uma estratégia e você ter clareza
Tente entender o que eles esperam nessa posição que você quer assumir. Exponha suas expectativas em relação ao trabalho, à empresa. É preciso enfrentar todos os pontos e não simplesmente fazer uma mudança sem enfrentar os pontos positivos e aquilo que não é tão bom. Por quê? Porque senão você pode se decepcionar lá na frente. Como tudo na vida, o trabalho tem altos e baixos. Você vai, em qualquer trabalho que você for, vão ter alguns pontos que você não gosta muito. Só que você precisa ter maturidade para suportar o que é desfavorável. Em prol do quê? Daquele seu objetivo lá na frente. Em prol de alcançar aquele teu objetivo de carreira. Muitas vezes o passo que você vai dar agora não é o que você quer atingir lá na frente, mas é um passo. Quarto item, ó, já falei, converse com pessoas que são líderes na área, tente encontrar os pontos positivos, converse com outros gestores e RH. Quarto, conheça seus objetivos. Antes de você decidir ficar ou mudar de carreira, conheça seus objetivos. Por que que você quer mudar? Por que que você gostaria de ficar? É muito importante ter clareza dos seus objetivos profissionais, o que você quer conseguir lá na frente com esse passo que você está dando de carreira. Se você não conhece seus objetivos, pense assim, se você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Quinto ponto, analise o mercado de trabalho. É importante você colocar na balança a situação atual do mercado de trabalho, a situação atual do país. Quanto tempo, imagine se você vai sair do teu emprego para procurar outra coisa, quanto tempo aproximadamente você deve demorar para encontrar esse outro emprego que você está buscando? Você vai sair desse para procurar o outro ou você vai fazer em conjunto? Você precisa analisar o mercado. Não, ó, eu vou sair porque tá bombando a minha área aqui no mercado, tá chovendo, tá difícil ter profissional capacitado, eu acredito que eu vou me recolocar logo. Bacana, mas analise o mercado de trabalho. Sexto, tome uma decisão com calma. Com calma. Tente colocar tudo que você analisou na balança. Os itens positivos e negativos de ficar, os itens positivos e negativos de fazer a mudança. Pese todos os itens e busque o desenvolvimento profissional como uma contrapartida. Muitas vezes você não vai ganhar financeiramente, mas você vai se desenvolver para depois lá na frente você dar 3, 4 passos de uma vez só. Sabe aquele impulso, às vezes, que você dá para trás para depois ir mais longe? É isso que eu estou falando. É importante, sim, você entender que qualquer mudança pode ter uma decepção, mas ela pode ser momentânea. Por quê? Porque o teu foco é naquele objetivo lá na frente, é na sua carreira. Não tome nenhuma decisão por impulso. Você tem que tomar a decisão, mas não tomá-la por impulso. Se você seguir todos esses passos, duvido que você vai se decepcionar. Se o seu medo era se decepcionar, é só você conversar com alguém que é líder na área que você quer ir, tentar encontrar todos os pontos positivos, alinhar as expectativas com RH, com outros gestores, conhecer seu objetivo, analisar o mercado. Por último, tomar a decisão da mudança. Nenhuma mudança vai acontecer se você não tomar uma decisão. Às vezes, você pode tomar uma decisão comunicando para outras pessoas, comunicando para os seus familiares, comunicando para os seus amigos, antes mesmo de mudar. Por quê? Os seus amigos vão te apoiar, te perguntar. Ó, às vezes te apoiar não é falar, ah, vá, faça isso. Às vezes, só da pessoa ficar te perguntando, e aí, fez isso, não fez? Quando vai mudar? Como que tá sua mudança de carreira? Isso vai te impulsionar a fazer qualquer mudança. Fale. Se você puder deixar pública a sua mudança, melhor ainda, porque você vai ter diversas pessoas te perguntando sobre isso. E você
com medo da decepção, de decepcionar as outras pessoas, tenho certeza absoluta que você vai lá e vai executar a sua mudança de carreira. Tenho certeza absoluta. Ó, último ponto, a decepção. Pense muito sobre esse ponto, porque por medo de se decepcionar, muitas pessoas não fazem nada. Ó, tem gente que tem medo do desemprego, que na realidade não é do desemprego, é de não conseguir pagar as contas do mês, a adaptação e a decepção na transição de carreira. O medo da decepção pode te paralisar, não deixe. Por quê? Se der errado, se qualquer coisa der errado, você vai ter essa experiência, vai mudar, verificar o que deu errado e dar o próximo passo para que ele seja melhor do que aquilo que você tinha lá atrás. Então, imagine o erro na mudança de carreira como um degrau que você precisa subir, porque ele não é um erro, ele é um aprendizado para você fazer melhor depois. Consegue perceber a diferença do mindset? Consegue perceber? O erro, ele é maravilhoso. Ó, a maioria das invenções do mundo apareceram devido a algum erro na pesquisa, na execução de algum plano. A maioria. E tá aí você sem querer errar. Isso não faz sentido. Ó, se você conhece alguém que tem medo do desemprego, da adaptação e da decepção de mudar de carreira, encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai auxiliar essa pessoa. Fique aí ligado, ó, se você não assistiu, tem um monte de episódio aqui no canal falando sobre transição de carreira, sobre pontos que vão te auxiliar nessa jornada. Vai lá, dá uma olhada que tem muito conteúdo magnífico. Um beijo por hoje. Era isso.